Olá, turminhas de sextos anos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Carliane Vieira, professora de LPT do sexto ano do Parquelândia e agora de vocês também, porque é um prazer imenso poder conhecer a todos vocês de todas as sedes. A nossa aula de hoje é sobre conto maravilhoso e conto moderno. Qual é a diferença entre um conto e o outro? Vamos aprender na aula de hoje. Então vamos lá! O nosso conteúdo de hoje está no módulo de LPT, na página 46. Então abram para que vocês possam acompanhar a aula direitinho. Conto maravilhoso. O conto maravilhoso é uma narrativa de tradição oral, geralmente anônima, que gira em torno das situações criadas pelo imaginário. O que é que isso significa, uma tradição oral? Significa que quando os contos maravilhosos começaram a existir, eles não eram escritos, as pessoas contavam uma para as outras. E por que geralmente é anônimo? Porque como as pessoas contavam uma para as outras, a gente não consegue dizer ao certo quem que criou o conto maravilhoso. Por isso que geralmente é anônimo e surgiu de maneira oral. E gira em torno de situações criadas pelo imaginário, porque geralmente contém situações que não são possíveis de acontecerem na vida real, tá certo? Então vamos lá. As histórias narradas revelam uma grande tendência para o encantamento, aquela coisa mágica. Situações transformadas por algum tipo de magia que não são explicadas de modo natural. Um tipo de conto em que a história se concentra nos poderes mágicos de seres sobrenaturais. Ou seja, o nosso conto maravilhoso, ele vai ter seres sobrenaturais, vai ter a presença da magia, como fadas e duendes, como o nosso próprio conto de fadas, que está dentro do conto maravilhoso. Quais são as características do conto maravilhoso? É um texto narrativo que se inicia por uma expressão que indica um tempo impreciso. Geralmente os contos maravilhosos, eles começam com era uma vez, há muito tempo, muitos e muitos anos atrás. Como o tempo no conto maravilhoso ele é impreciso, é interessante isso porque os contos eles não envelhecem. Por exemplo, quando a vovó de vocês leu o conto maravilhoso, quando a vovó de vocês leu Cinderela, por exemplo, a história começava com Era uma vez. Quando a mamãe de vocês leu, a história começava com Era uma vez. Quando vocês leram, a história começava com Era uma vez. Então a gente não consegue determinar quando que aquela história começou. E isso faz com que as histórias não envelheçam. As histórias elas estão sempre vivas, sempre novas, porque a gente não consegue determinar o tempo. Então, o era uma vez, o tempo era uma vez, na época da avó de vocês, é o mesmo era uma vez da gente, porque a história não envelheceu. Então, o tempo impreciso, ele é importante no conto maravilhoso por causa disso. Faz com que as histórias não envelheçam. Então, primeira característica do nosso conto maravilhoso, o tempo é impreciso. Os fatos acontecem geralmente em florestas, palácios, reinos. Apresenta um ou mais protagonistas. Lembrando que o protagonista é a mocinha ou o mocinho da história, tá certo? A protagonista é aquela pessoa que a história vai girar em torno dela. Tem também o vilão e apresenta fadas, monstros, seres mágicos. Então, primeira característica, o tempo é indeterminado. Segunda característica, a gente precisa determinar o espaço, dizer onde a história acontece, se é numa floresta, se é em um reino, se é em um palácio. Terceira característica, nós temos protagonista, que é aquela personagem que vai sofrer durante a história. Nós temos o vilão, que é quem vai causar o sofrimento à personagem principal. E nós temos também presença de seres mágicos, como os fadas, duendes, tá bom?
Próxima característica. A história se inicia em uma situação de tranquilidade. Tá tudo bem na vida do personagem principal. De repente, essa tranquilidade é quebrada e aí começa a complicação. Vamos rever aqui o que é a complicação. A complicação é aquele momento em que acaba com a calmaria da história. Está tudo bem, mas aí de repente acontece algo que a história acaba tendo a tranquilidade rompida e começa com a problemática. Vamos pensar aqui na Cinderela. A Cinderela está tudo bem na vida dela, ela vive com o pai, ela é muito amada pelo pai, vive numa casa boa, todos gostam muito dela, ela gosta muito de todos, mas de repente a tranquilidade da Cinderela ela é rompida. O que é que acontece? O pai casa-se novamente. E quando o pai casa-se novamente, vem para a vida da Cinderela uma personagem que não gosta dela, uma personagem que tem ciúmes da Cinderela, que é a madrasta. Então, a madrasta ela chega na história como vilã. Nós temos a Cinderela, que é a nossa protagonista, que está vivendo muito bem e de repente aparece a vilã e inicia a complicação da história. Porque a madrasta, ela vem para romper com aquela calmaria que a Cinderela vivia. Então, no momento em que o pai casa novamente, começa a complicação da história, porque aparece na história a vilã, tá bom? Após a complicação, há o clímax, que é a parte mais emocionante da história. Esse momento leva o enredo para o desfecho. E então a madrasta ela aparece na história da Cinderela, e a Cinderela passa a sofrer bastante, passa a ficar triste, a chorar. E então ela perde o pai e a madrasta passa a tratá-la muito mal. Mas de repente a Cinderela vê uma oportunidade de ir a um palácio. E ela vai a esse palácio com a ajuda de seres mágicos, porque o conto maravilhoso, ele tem a magia. Então aparece uma fada madrinha que ajuda a Cinderela, coloca ela em um vestido lindo, dá a ela uma carruagem magnífica. E então a Cinderela parte para o baile. E lá no baile, ela acaba perdendo o sapatinho e o príncipe vai em busca da Cinderela usando esse sapatinho. Para saber quem é realmente a moça que ele encontrou no baile, ele passa então a experimentar o sapatinho no pé de todas as moças da vila e então ele vai experimentar na casa da Cinderela, nas moças que moram lá, e então começa o clímax, o momento de maior emoção, porque a madrasta quer a todo custo impedir que o príncipe veja a Cinderela, e aí nós ficamos naquela tensão. Será que ele vai conseguir ver a Cinderela? Será que o sapatinho vai dar? Será que a madrasta vai conseguir impedir? Será que ela vai ser feliz no final? Porque o clímax é aquele momento em que a gente fica, será que as coisas vão dar certo ou será que não vão dar certo? E então na Cinderela nós temos o momento em que o príncipe vai experimentar o sapatinho no pé dela como o nosso clímax. E então, depois do clímax, que ele experimenta o sapato no pé dela, nós vamos para o desfecho, que o enredo ele precisa ser finalizado. Então, nós temos o desfecho. O desfecho é um momento em que todas as problemáticas elas são resolvidas. E então, o sapatinho cabe no pé da Cinderela, o príncipe reencontra a sua amada, e eles casam, vão viver em um palácio e a Cinderela perdoa a sua madrasta e as suas irmãs. E então nós temos o desfecho da história. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte do desfecho, porque é muito comum vocês não fazerem o desfecho. Tia, o desfecho não é só dizer e viveram felizes para sempre? Não. O desfecho é você finalizar tudo o que foi dito na história. Por exemplo, a Cinderela, ela perdoou a madrasta e as suas irmãs. Isso é o desfecho da madrasta e das irmãs dela. Por quê? Que não eram irmãs, eram filhas da madrasta, na verdade, né? Mas que ela considerava como irmãs. Então,
Por que que esse perdão da Cinderela com essas personagens são importantes? Porque essas personagens eram as vilãs da história. E a gente precisa dizer o que acontece com as vilãs. No momento em que a Cinderela dá o perdão para as vilãs, ali o desfecho aconteceu, tá certo? Então você precisa dizer na sua história, no seu conto maravilhoso, o que aconteceu com a mocinha, o que aconteceu com o príncipe, se tiver um príncipe, mas também precisa dizer o que aconteceu com as vilãs, tá bom? Então vamos lá. O nosso conto maravilhoso, ele é um texto narrativo. Por ser um texto narrativo, ele tem que ter tempo, só que o tempo no conto maravilhoso é impreciso, é indeterminado, nós não sabemos exatamente quando aconteceu. Ele tem que ter o espaço, geralmente é uma floresta, geralmente é um reino. Ele tem que ter protagonista e vilão, tá certo? Muito importante. Tem que ter o protagonista e o vilão. Tem também seres mágicos. E ele tem que apresentar complicação, clímax e desfecho. Bom? Então vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês vários exemplos de contos maravilhosos que eu tenho certeza que vocês já viram a maioria deles. A Branca de Neve e os Sete Anões, também é uma história repleta de magia. Cinderela, que também é conhecido em alguns lugares como a Gata Borralheira. Os Três Porquinhos, a Pequena Sereia, Peter Pan, o Garoto que não envelhecia, o Gato de Botas, a Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, a Bela Adormecida, o Mágico de Oz, Bambi, João e o Pé de Feijão, Pinóquio e a Rapunzel. Esses são os contos maravilhosos mais conhecidos. Conto moderno. Tia, o que é um conto moderno? O conto maravilhoso, vocês já conhecem, de bebezinhos vocês estão acostumados a escutar as histórias dos contos maravilhosos. Hoje nós vamos conhecer também o conto moderno. Só um instante. O conto moderno. Contos modernos são aqueles que diferem no vocabulário dos contos tradicionais e possuem as características de misturar realidade e fantasia, atualizando e reinterpretando questões universais, tais como a dicotomia entre o bem e o mal, o forte e o fraco, a riqueza e a pobreza, o belo e o feio, entre outras. Envolver algum tipo de magia, metamorfose, transformação, encantamento, instrumentos mágicos, vozes do além, viagens extraordinárias e amigos ou inimigos sobrenaturais. Apresentar um enredo que expressa os obstáculos ou as provas que precisam ser vencidas. Além disso, os temas utilizados são muito atuais, bem diferente dos contos tradicionais. O conto moderno, ele é um conto maravilhoso, porém ele traz tanto uma linguagem mais atual, como um espaço mais atual, ele traz problemáticas mais atuais e ele traz até objetos mais atuais para a história. Por exemplo, existe um conto, uma história chamada Cinderela Pop, que é a história de uma menina que vai a uma festa e acaba perdendo o seu celular. Então, em vez de perder o sapatinho de cristal, ela perde o celular. E o príncipe dela, na verdade, é o garoto mais popular da escola. Então, nós temos uma menina que é maltratada em casa pela madrasta, assim como a Cinderela era maltratada no conto maravilhoso. E um dia ela vai a uma festa, a fantasia, ela está de máscara, e ela acaba perdendo o celular. E o príncipe dela, que no caso é o garoto mais popular da escola, ele acaba achando o celular e vai em busca da moça que perdeu o celular e usa o celular para encontrá-la. Então, nós temos aqui uma releitura da Cinderela de uma maneira mais moderna,
nós temos a presença de um aparelho celular, coisa que no conto maravilhoso seria impossível pela época. Então, o conto moderno, ele é muito parecido com o conto maravilhoso, só que ele vai trazer a modernidade para a história. Ele pode apresentar até assuntos mais recentes, porque ele é mais moderno. Então, ele possui todas as características do conto maravilhoso, ele continua possuindo protagonista, ele continua possuindo vilão, ele continua possuindo a magia, é muito importante isso. A magia, ela continua acontecendo, porém, ele traz assuntos, ele traz objetos mais modernos para a história, tá certo? Então, o conto moderno tem tempo, tem espaço, tem personagens, tem complicação, tem clímax e tem desfecho. Qual é a diferença? É a modernidade que vai aparecer. Em relação ao conto moderno, é muito interessante, porque na Inglaterra ainda existe reis, rainhas, príncipes e princesas. E tem a princesa Kate. Um dia a princesa Kate, ela foi visitar um orfanato. E uma garotinha ficou muito triste quando conheceu a Kate, porque na cabeça dela, uma princesa tinha que usar uma coroa imensa, tinha que usar aqueles vestidos enormes, do mesmo jeito que a gente vê nos contos maravilhosos. E quando a Kate chegou lá, a garotinha ficou super triste, dizendo que ela não era uma princesa. Como ela é uma princesa se ela não tem uma coroa, se ela não está usando um vestido lindo? Mas a Kate é uma princesa, só que a Kate é uma princesa moderna, é uma princesa do século XXI. E as princesas do século XXI não andam mais por aí com aqueles vestidões imensos ou usando uma coroa o tempo todo. Então, nós temos a Kate, que é uma princesa da vida real, que é uma princesa do século XXI e que teve o seu conto. A Kate viveu um conto, só que o conto dela foi moderno. Ela é uma plebeia. O que é uma plebeia? É uma pessoa que não é da realeza. Então, a Kate é uma plebeia que conheceu um príncipe de verdade, o príncipe William, conheceu o príncipe William na faculdade. Então, nós temos aqui uma princesa, nós temos aqui uma plebeia, um príncipe que se conheceram na universidade. Então, a história ela já começa toda a ser moderna a partir do momento em que eles se conhecem, porque naquela época não existia nem universidade. Então, nós temos uma plebeia, nós temos um príncipe que se conheceram numa universidade e se casaram, tiveram um casamento muito bonito e hoje ela é uma princesa, mas uma princesa moderna. Então, o conto moderno, ele traz o encantamento do conto maravilhoso, mas ele possui coisas modernas. Ele tem acontecimentos modernos, tá certo? Vamos continuar aqui. Além do exemplo que eu dei da Cinderela que perde o celular e da própria princesa Kate, que existe na vida real, tem um filme muito legal chamado Diário da Princesa. Se vocês puderem assistir depois, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. No Diário da Princesa, nós temos a personagem Mia, que é a protagonista, e é uma garota de 15 anos que vive com sua mãe em São Francisco. E, de repente, descobre que seu pai é, na verdade, o príncipe de Genóvia, um pequeno país europeu. Ela recebe, então, a visita de sua avó recém-descoberta, que passa a lhe dar aulas de etiqueta, ensinando-lhe como se deve portar uma princesa. Mas quando se aproxima a data de seu aniversário, ela precisa definir que caminho pretende tomar em sua vida: tornar-se uma princesa e se mudar para Genóvia ou permanecer morando com a mãe. Então, aqui no Diário da Princesa, nós temos um conto moderno. É uma garota de 15 anos que vai para a escola. Aqui na foto ela está inclusive de coroa, mas também está de óculos escuro, porque ela mostra o tradicional, mas mostra o moderno. Então, o conto moderno ele pode fazer essa mistura de um pouquinho do tradicional com as vestimentas do tradicional, mas também o moderno. Eu posso colocar o maravilhoso dentro do moderno, tá certo? Importante.
Eu posso trazer o maravilhoso para dentro do moderno, mas eu não posso levar o moderno para dentro do maravilhoso, tá certo? E então essa personagem, a Mia, ela é uma garota como qualquer outra, que vive uma vida normal, vai à escola, tem os seus amigos, e um dia ela descobre que é uma princesa e que precisa ser a nova rainha de um reino. E então ela vai precisar aprender a ser uma princesa porque ela não sabe nada sobre isso. É uma história muito divertida. Muito importante. Tia, é obrigatório ter o uso da magia? Não. Você precisa ver o comando da proposta. Precisa ver o que é que a proposta está lhe pedindo. Se a proposta pedir uso de seres mágicos, você precisa colocar. Se a proposta não pedir, você não precisa colocar. Então, essa foi a nossa aula de hoje, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Não esqueçam de todos os dias olhar o Cristos Conecta, porque todo dia tem uma aula nova para vocês, e também do botão Pergunta. Ai, tia, eu fiquei em dúvida nisso? Não se preocupe, vai lá no botão Pergunta e envie a sua pergunta que nós teremos o maior prazer em responder. Até a próxima!